Bom dia. Feliz de estar aqui com vocês hoje, mais esse domingo, né? E com a atenção e responsabilidade redobradas, porque hoje é um dia que nós utilizamos para homenagear os pais, né? Então aí aumenta um pouquinho mais a responsabilidade quando refletimos sobre o Evangelho de Jesus. Já per si uma responsabilidade muito grande, né? Mas hoje adicionado desse fato, né? Que estamos no Dia dos Pais. E, como disse um amigo aqui na entrada, né? O clima afeta a gente, os acontecimentos nos afetam também. Então, nesse momento que a gente vai refletir um pouquinho sobre o Evangelho, a gente tem que deixar um pouquinho as coisas muito agradáveis e muito desagradáveis um pouquinho de lado, né? Para pensar um pouquinho sobre Jesus e sobre a sua orientação divina, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, buscar por nossa paz interior, e que essa elevação de pensamentos, a nossa prece, possam auxiliar de alguma forma a espiritualidade superior a prestar auxílio aos desencarnados e também o necessário suporte àqueles que permanecem no plano terreno, e que assim estejamos melhor preparados para os benefícios do passe fluídico. Que assim seja. Bom, então o Evangelho de hoje nos fala sobre, novamente, bem-aventuranças, né? E aqui nós vamos falar hoje então sobre os pobres de espírito. E a gente fala assim, pô, mas bem-aventuranças, pobre de espírito, porque nós ainda temos muito aquela noção, né, popular. A gente normalmente fala assim de uma pessoa, entre aspas, medíocre, de comportamento duvidoso. É um pobre de espírito, né? Quem nunca ouviu isso? O pessoal mais antigo acho que mais, né, do que o pessoal mais novo. Mas é assim, a gente sempre se referia a uma pessoa problemática, uma pessoa sem muita imaginação, às vezes até sem muita ética, né, comportamental, como um pobre de espírito. Então, quando a gente traz aqui a baila o Evangelho de Jesus, temos que ter em mente que não é exatamente isso, né? É bem ao contrário, né? E aí, isso nos traz uma outra reflexão também. Quando a gente está lendo e refletindo sobre o Evangelho de Jesus, nós temos que considerar que aquilo que ali está é para ser colocado em prática, né? E às vezes a gente considera só do ponto de vista teórico, né? É muito bonito, a gente tem às vezes até aquele momento, né, de emoção, de reflexão, mas quando entramos nas nossas atividades diárias, voltamos, a gente acaba deixando aquilo meio em segundo plano, não é assim? E então é importante a gente saber o seguinte: muitas vezes se fala nos templos, nas igrejas, né, da necessidade de aceitar Jesus, né? Quem nunca ouviu isso? Se você vai a um templo evangélico, mesmo a igreja católica, enfim, todos os templos cristãos, muitas vezes a gente ouve: precisamos aceitar Jesus em nossos corações. É verdade, né? Mas a gente, além de aceitar Jesus, nós precisamos entender o Evangelho, compreender o Evangelho e, mais importante, atuar conforme o Evangelho. E esse é o desafio final, né? A última etapa do processo. Então, aceitar Jesus, primeiro passo. Ler, compreender o seu Evangelho e, finalmente, colocá-lo em prática. Porque senão nós vamos ficar no meio do caminho, né? Não vamos concluir a nossa etapa, né? Então, como é que começa assim esse capítulo? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, então,
A melhor definição para pobre de espírito me parece que seja a humildade. E aí, novamente, a gente tem que voltar ao léxico, né, ao português. A humildade, muitas vezes a gente interpreta como aquela pessoa mais simples, mais ignorante, às vezes até de menor poder aquisitivo. Então, no popular, muitas vezes nós cometemos esses deslizes de interpretativos, né? Mas nós temos que considerar o seguinte: se prestarmos muita atenção, nós vamos ver pessoas extremamente cultas, ricas, de alto poder aquisitivo, humildes. E muitas vezes constatamos pessoas, vamos dizer assim, com baixo nível de cultural, com baixo nível financeiro, de riqueza, e extremamente vaidosas e orgulhosas, né? Ou seja, eu não faço esse tipo de trabalho, eu não executo isso, eu não aceito aquilo. Essa é a menção da vaidade, né? Errônea, né? E errática, e a diferença com o verdadeiro humilde. O verdadeiro humilde, ele é simples, né? E por mais que ele tenha o que ele saiba, ele não desconhece o fato de que sabe muito pouco, né? E tem muito pouco, somente dentro de si. Os sábios da antiguidade já tinham chegado a essa conclusão. Sócrates, se não me engano, já falou isso. Eu estou um pouquinho acima do nível da época, né, da Grécia, que já era um nível elevado para a época. Estou um pouco acima do nível dos meus conterrâneos, porque eu sei que nada sei. Então, essa tomada de conhecimento já é o grande passo da sapiência, né, da sabedoria. Nós temos muito a aprender, apesar das nossas limitações, né? E essa mensagem de Jesus é a mensagem da verdadeira humildade. Então, como é que a gente pode diferenciar o verdadeiro humilde? O humilde é aquele que, usando ferramentas como o Evangelho de Jesus, principalmente, né, ele vai atuar, né, para vencer o quê? A si próprio, né? Isso é interessante você falar, né? Vencer a si próprio. O que significaria isso, né? É a pessoa que luta contra as suas vicissitudes, contra as suas, entre aspas, deficiências morais. Todos temos. E o primeiro passo é identificá-las, né? Para isso precisa o quê? Humildade. Porque se eu sou incompetente em uma tarefa e não aceito por causa do meu orgulho, eu não sou uma pessoa humilde, né? Ou seja, eu sei que eu sou ruim para fazer aquilo, por que eu não admito? A partir do momento que eu admito, eu começo a tentar melhorar. Porque se eu acho que eu sou o bom, né, o cara, né, para que eu vou melhorar? Sou melhor que todo mundo. E eu fico estacionado naquele negócio, né, naquela posição. Então, a gente tem que vencer coisas como arrogância, vaidade excessiva. Por que eu uso a palavra excessiva em vaidade? Porque vaidade é necessário no nosso estágio evolutivo, principalmente. Um pouquinho de vaidade é necessário, né? E todos nós temos, não adianta dizer, não, eu não sou vaidoso. Todos nós temos em algum grau, em alguma faceta das nossas vidas e de nossas personalidades, nós temos vaidade. Ou não? Todos temos. Vou lembrar para vocês Chico Xavier. Alguém conhece pessoa mais humilde do que Chico Xavier? Chico Xavier nunca teve um veículo, um automóvel, com 500 livros publicados, podia ter mansão, né? Ninguém ia criticá-lo por causa disso. Podia ter cuidadores, podia ter auxiliares, podia ter viajar o mundo, né? Fazer um monte de coisas. Pessoa extremamente humilde, mas tinha um ponto de vaidade. Não sei se vocês se lembram, ele teve uma discussão com o seu mentor Emmanuel, e porque ele ficou calvo, ele teve alopecia, perdeu o cabelo, e ele queria usar uma peruca, como usou no final da vida.
E Emmanuel falou: Chico, isso é vaidade, para com esse negócio, né? Isso é, entre aspas, isso é frescura, né? Para quê? Você é careca. Ele falou: pô, deixa eu ter pelo menos essa vaidade. Quer dizer, uma pequenininha, né? Por que não? Aí você vê, às vezes, isso é mais comum em mulheres, né? A pessoa vai envelhecendo, né? Ganhando anos na sua vida, mas ela tem que manter um pouquinho daquela vaidade feminina, né? Mesmo o homem fala assim: eu já estou velho, não preciso me vestir mais, não preciso fazer isso, não preciso fazer a barba, não preciso, daqui a pouco não precisa nem tomar banho mais. Não, calma, né? Essa é a vaidade. Essa é a vaidade positiva. Qual é a vaidade negativa? É você se achar o bambambam, né? Então, o humilde não é aquele que se julga inferior a todo mundo, é aquele que não se julga inferior a ninguém. Esse é o verdadeiro humilde. Eu não sou inferior a ninguém, nem superior a ninguém. Eu tenho os meus problemas, os outros têm os deles, tenho as minhas qualidades, e os demais têm as suas qualidades, né? Não adianta ficar comparando. Chico também dizia, né, que aos outros eu permito e aceito que vivam como quiserem, tenham as suas atitudes, e a mim eu exijo melhorar um pouquinho a cada dia. De mim eu exijo melhorar um pouquinho a cada dia. E essa é a postura correta. Nós não vamos consertar a vida do outro, né? Seria até um ato de caridade, né? Falar assim: não, peraí, você tem esse problema, vamos resolver e tal. Os meus deixa para lá, né? Não é essa, né? Normalmente, quando a gente tenta fazer isso, a intenção não é tão positiva assim, né? Na ideia, a gente tem que dizer: o problemático é o outro, eu não, né? O outro tem problemas, eu estou bem aqui, obrigado, estou bem na fita, né? Não preciso fazer nada. Então é isso. Não adianta a gente ficar se comparando e muitas vezes se deixando até ofuscar alheio, também. Que acha o outro, às vezes, é o outro lado, né, da medalha, tão melhor que a gente desanima, que a gente ou fica com raiva daquele que acha que é muito melhor. Sentimento negativo também, né? Então, se a gente está achando alguém superior em um aspecto, e se aquilo é importante, vamos tentar melhorar aquele aspecto nosso, né? E não se deixar ofuscar. Nossa, que raiva que eu tenho, como é que o cara consegue isso, como é que a moça consegue aquilo? Não, consegue, como é que consegue? É bom para mim, eu preciso também, vou atrás, vamos tentar melhorar. Talvez não chegue naquele ponto, né? Mas a gente tem que tentar atrás, né? E tem um pensamento de um sábio chinês antigo, né, que eu acho espetacular. Confúcio, né, na China antiga, ele organizou toda a estrutura estatal da China com seu pensamento, que aquilo era uma bagunça como era a época, né? E ele estabeleceu a cultura do mérito, né, para funcionários, etc. e tal. Então, não do nascimento, como era comum, né? Então, Confúcio dizia o seguinte, que a humildade é a base sólida de todas as virtudes. Você não conseguirá ter virtudes se não tiver humildade. Todas as virtudes que você amealhar sem humildade, elas têm a base de areia. Elas não têm estrutura sólida. Elas não conseguem se firmar no solo, porque elas estão baseadas em sentimentos negativos, na falta de humildade, na falta de reconhecimento dos pontos fracos que nós temos que ter. Isso é fundamental, né? E o chamado São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, pela Igreja Católica São Tomás de Aquino, ele também dizia que a humildade é o primeiro degrau da sabedoria humana. Então é o primeiro passo que você tem que dar. Ele completa, na realidade, o pensamento de Confúcio, né? É a base e é o primeiro passo. Se não der esse passo, você não consegue avançar nos outros degraus da escada, né? Interessante isso também. Eu acho assim de uma lucidez enorme, né? E também a gente tem que considerar aí o nosso comportamento, né? Quando a gente está avaliando se somos humildes ou não, como é que nós nos comportamos no erro e no acerto nosso, primeiramente, né?
A gente muito se compara, critica o outro, né? Negativamente, porque a crítica é sempre positiva se for verdadeira, né? Se a gente estiver apontando o certo e o errado. Se a gente estiver apontando só o errado, é a chamada crítica negativa. Então, como é que a gente se comporta nesses momentos? É um bom balizador, né? Para a gente entender como é que nós estamos, qual é o nosso estágio de evolução espiritual. Quando a gente recebe um elogio, a pessoa fez um bom trabalho, tirou uma nota alta na escola, sei lá, fez um ato benemérito, né? Uma ação moralmente muito positiva, tal, e foi elogiado num determinado local onde isso aconteceu. E como é que essa pessoa reage, né? Ah, não, eu realmente, né? Poxa vida, né? Se empluma todo e se coloca numa posição de superioridade. Ou então sai com aquela da falsa humildade. Não, que é isso? Nada disso, não. Eu não sou nada, eu sou, na realidade, por dentro está se sentindo, né? Então, a transparência é fundamental, né? Se a pessoa se sente envaidecida, ela tem que trabalhar aquilo internamente. Mas ela não pode sair pelo viés da falsa humildade, dizendo, não é verdade, eu não sou, né? Para parecer, entre aspas, bonzinho, para parecer uma pessoa com qualidades morais superiores, porque na realidade aí volta a vaidade, né? Eu estou dando uma de humilde para me projetar mais ainda, né? E a outra coisa, gente, no elogio, que eu acho, que eu percebi depois de muitos anos, quando você recebe uma menção positiva, um elogio, né? De qualquer origem que seja, principalmente da parte moral, de comportamento, via de regra, quanto mais você compartilhar aquele elogio, mais ele vai perder valor. Não sei se vocês perceberam o sentido. Se eu chego aqui e falo, olha, eu fiz um negócio ali, todo mundo aplaudiu de veio e falou, olha, você é fantástico, tal, não sei o quê. Acabou o valor daquele. Aquilo poderia ter gratificado, ter sido gratificante, ter me ajudado, olha, estou na direção certa, fiz uma coisa no caminho certo, vou tentar continuar assim ou melhorar ainda mais. A hora que eu compartilhei com o público com o objetivo de me mostrar, entre aspas, aquilo perdeu valor completamente, né? Então, quando é que a gente pode compartilhar, aproveitando que estamos nos Dias dos Pais? Então, um pai recebe um elogio na empresa, na escola, na rua, por um comportamento ético, moral, interessante, ou positivo, nada de errado ele chegar em casa e compartilhar com a esposa e com os filhos. Não para se jactar daquilo, não para se mostrar, mas para mostrar, olha, comportamento dos filhos, tentar orientar e dar o exemplo. Aí é positivo, né? Mas começa a sair daí, já começa a complicar. Aí na primeira reunião familiar ele vai e faz a propaganda outra vez. Já começou a, entendeu? A perder o valor. Deu para perceber, gente? E o outro aspecto é como é que a gente reage à crítica negativa. Alguém falou mal, alguém disse que eu fiz mal feito alguma coisa, que eu agi erroneamente. Como é que a gente reage? A primeira reação é sempre, poxa vida, esse cara, pessoa chata, pessoa me agredir, não gosta de mim, não tem empatia por mim. Tudo bem, deixa passar isso aí, tá? E vai pensando, para ver se aquilo realmente é um problema de falta de empatia, de ciúme, de inveja, ou se tem uma base. Muitas vezes tem. Mesmo quando é ciúme, inveja, etc., a gente vai encontrar um pontinho lá que a gente poderia dar uma melhorada, né? Então, é basicamente isso, né? E, lembrando também que o elogio, a observação positiva, nós também temos que fazer sobre nossos comportamentos quando eles estiverem corretos, porque é fonte de motivação, né? A gente também precisa se motivar, precisa, né? É um estímulo para a gente continuar fazendo a coisa certa também. Nós não somos perfeitos, não estamos Chico Xavier nem nada para, não preciso, eu
né? Não preciso ser elogiado, não preciso me amar, precisa sim. A gente precisa se estimular também, né? Então é importante, só não pode perder o prumo, né? Começar a achar que, olha, eu sou e acabou, né? Eu tinha um costume que eu estou começando a perder, estou lutando para perder. Eu, quando estou fazendo alguma coisa e não dá certo, eu começo a me xingar. E quando dá certo, eu começo a me elogiar. É uma forma meio bruta, meio burra, né, de tentar acertar o caminho. Mas é uma forma, porque lembra, quando você erra, lembra que você tem muitas deficiências ainda. E quando você acerta, você tenta, né, passar a mão, vamos dizer, na cabeça, não é assim? E agora, como pais, né, eu queria deixar aqui uma mensagem. Uma delas até no finalzinho lá do jornal, no artigo sobre a paternidade, que é um pensamento antigo, não me lembro mais de quem é o autor, tá, gente? Eu gosto de dar o crédito quando eu lembro, mas não lembro agora, mas me veio à cabeça. Então tornar-se pai é fácil. Tornar-se pai é fácil, né? É um ato físico, vamos dizer assim. Difícil é sê-lo, né? Então, você ter um filho é fácil. Agora, ser pai daquele filho é o desafio, não é assim? Esse é o grande desafio que nós vivemos, né? E temos que lembrar também, como pais, né, que a melhor coisa que nós podemos deixar ao partirmos do plano material para nossos filhos é aquilo que nós somos, que nós fomos e que nós somos, né? É isso, e não bens materiais, e não aquilo que temos ou que tivemos. Porque acumular riqueza pode ser importante, o conforto material não deixa de ser importante, em absoluto. Mas um filho com a memória do pai, como um grande acumulador de riquezas, como uma pessoa de grandes posses, e que o deixou numa situação financeira boa, se não tiver o embasamento moral para lidar com isso, não vai adiantar nada. Não é assim? O bem material, ele se desvanece como se fosse uma sombra, de uma hora para outra, ok? E ao passo que aquela memória, né, dos nossos pais, dos nossos avós, aqueles comportamentos, aquilo que eles foram em vida material, vai permanecer em nossas mentes e corações ao longo dos anos de nossa vida, e preferencialmente que passemos também adiante, né, para os nossos filhos e netos, não é assim? Então é isso, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Então eu agradeço pela atenção de vocês, e nos preparando para o passe agora, vamos manter a conexão de paz e harmonia com o plano espiritual, e que tenhamos em mente Jesus e seus ensinamentos no decorrer do dia de hoje, em nossas interações, e que isso também faça uma marca indelével em nosso comportamento de forma positiva os dias, meses e anos que virão. Que assim seja.